Obrigado por sua participação aqui em nossa jornada de leitura da Bíblia. Eu tenho recebido muitas manifestações de apreço, de gratidão. O que você pode fazer, além de discutir o assunto comigo e com seus companheiros no nosso WhatsApp, nossos grupos Jornada de Leitura da Bíblia, é divulgar esta exposição aqui toda terça-feira às 20 horas, ao vivo, ou depois de modo assíncrono, ou em outro momento que a pessoa possa, que alguns nessa hora estão exatamente ocupados, não podem participar. É a maneira de você, então, divulgar e tornar maior ainda o número de pessoas integradas aqui à jornada de leitura da Bíblia. Hoje, a nossa leitura é Ruth, primeiros capítulos de Samuel e a carta de Paulo aos Filipenses. Nós aqui vamos tratar hoje tão somente da carta de Paulo aos Filipenses. Posteriormente trataremos de Ruth e da primeira crônica de Israel, que na nossa Bíblia é o livro de 1 Samuel, então vamos assim considerar. Comecemos então, eu vou fazer uma leitura apenas da carta de Paulo aos Filipenses, colocando uma outra explicação. Então você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses e me acompanhar. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo. Paulo com a cooperação de Timóteo. Paulo com reconhecimento na sua vida do cuidado e do carinho que o seu filho na fé lhe dispensava. Paulo e Timóteo, servos, ministros, escravos, aqui especificamente doulos de Cristo Jesus, dirigindo-se a todos os participantes da igreja, uma igreja numa casa, não havia templos naquela época, na cidade de Filipos, inclusive os membros comuns, digamos assim, e aqueles que ocupavam funções de bispos e de diáconos. Embora fosse uma ou mais igrejas nas casas, estavam ali presentes também as lideranças da igreja, bem como os membros assim participantes. Filipos era uma importante cidade naquela época, embora anteriormente não fosse, e mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre a cidade e sobre a igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui a Trindade em ação, embora expressas apenas a pessoa do Pai eterno e de Jesus. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Tudo, todos, todas. A ênfase, a alegria de Paulo de se recordar daqueles irmãos. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia, isto é, desde aquele dia em que eu me encontrei com alguns de vocês lá na beira do rio, depois da grande conversão de nossa querida irmã Lídia, até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta boa obra aqui é a obra do Evangelho, a obra da conversão a Jesus Cristo, iniciada com a pregação do apóstolo Paulo. Essa é a boa obra. Mas nós podemos aplicar essa boa obra a outros aspectos da vida. Deus começou conosco a obra da salvação, vai completá-la. A obra da restauração, vai completá-la. A obra da reconciliação, vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Essa expressão até o dia que é até o juízo final, até o encontro nosso com Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração.
seja nas minhas algemas, isto é, naqueles momentos difíceis pelos quais passei, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E aqui a palavra afeto é entranhas, não é? A maneira como Paulo amava e se lembrava e tinha saudades de seus irmãos em Filipe, lhe dava esta paixão nos termos mesmos da pessoa de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esta aqui é uma oração indireta. Há muitas orações diretas na Bíblia, 225. Eu comento isto numa Bíblia que vai sair pela nossa Sociedade Bíblica do Brasil, que eu não sei ainda qual será o título, mas eu comento todas as orações da Bíblia. Mas no caso de Paulo, as orações são indiretas. Esta é uma oração indireta. É como se ele dissesse: Senhor, é isso que eu quero. Mas em lugar de transcrever uma oração, ele reescreve esta oração até o dia de Cristo, até o dia do julgamento final. E aqui temos uma expressão que vale a pena considerar rapidamente: fruto de justiça. Fruto de justiça aqui é fruto de pessoas que foram justificadas pela fé. Não são frutos de obras humanas. Quando nós temos a palavra obra aqui, neste capítulo, é obra de Deus. Deus começou a obra. E aqui, fruto de justiça é aquilo que nós fazemos por causa da graça de Jesus Cristo em nós. Não é nenhum esforço, portanto, é o resultado da justificação. Por isso, como somos salvos pela fé, aquilo que nós fazemos são frutos dessa salvação, são frutos da justificação, são frutos da justiça. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, as coisas difíceis, ruins, de maneira que toda a guarda pretoriana, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre a guarda pretoriana, e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, algemas aqui como símbolo de restrição da liberdade e por extensão de todo o sofrimento do apóstolo Paulo por pregar o Evangelho, ousam falar a palavra com mais coragem. Se Paulo teve a ousadia de pregar quando não lhe era permitido e foi preso por isso, os seus irmãos em Cristo agora eram estimulados a manifestar a mesma ousadia. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, são dois grupos, Paulo menciona então, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão. Eles achavam que o sucesso desses pregadores, outros que não eram totalmente fiéis a Cristo, mas pregavam a Cristo, que iam deixar Paulo com inveja ou em sofrimento, como a dizer, o Evangelho vai sem mim. Mas Paulo não tinha, obviamente, este sentimento. Mas que importa? Que desprendimento? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegro, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, aqui então Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, isso resultará em minha libertação. Algumas versões trazem a palavra salvação, e aqui de fato no grego é soter, salvação. Mas salvação aqui é no contexto de livramento, de libertação. É importante entender, estando ele preso, ele tinha convicção de que seria solto.
Provavelmente isso aconteceu. Provavelmente Paulo escreveu essa carta na sua primeira prisão em Roma. Pensam alguns, por tradição e por inferência, que depois ele sai da prisão, prega em outros lugares, inclusive teria ido à Espanha, e aí, então vem para a segunda prisão, aí por volta do ano 64, quando ele então é martirizado. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Isto é, não vou ficar aqui para sempre, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo admite. Eu anseio a minha liberdade, mas se eu não sair também, está ótimo. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, saindo daqui da cadeia, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Estou, então, nesta perspectiva, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, ser executado aqui na cadeia pelo imperador, ou ir para Cristo, que é muito melhor. Mas por causa de vocês, os filipenses, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo, de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês aí em Filipos. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente aqui na cadeia, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando junto pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isto vem da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Agora vamos ao capítulo 2. Portanto, se existe, quando Paulo fala se, é uma vez que. Portanto, uma vez que existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta do discipulado. Como ser um cristão? Como ser uma cristã? Em 4 capítulos, e agora nesses 4 versículos, temos uma síntese do que é o verdadeiro discipulado. Discipulado esse que se baseia no exemplo de Jesus Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E quando eu leio esse figura humana, eu lembro de Isaías 52, 53, não tem como não nos lembrarmos, não é? Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus,
na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou me ater ao final de hoje, nesses versículos 5 a 11, na verdade 6 a 11. Mas antes quero dizer que a expressão aqui, nos céus, na terra e debaixo da terra, não tem um sentido geográfico, mas é um sentido poético, hipérbole. Em qualquer lugar do universo, Deus está em Jesus. Ele é o Kyrios, o Senhor, o Rei de todo o universo e em todo o universo. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Essa perícope aqui, que vai até o versículo 18, pode dar a alguns a ideia de que a salvação é algo que vai acontecer. Logo, não podemos ter certeza da salvação. No final de nossa vida seremos julgados, salvos ou perdidos. Não, não é isso, nada disso que está aqui. Desenvolver a salvação é viver de um modo digno dessa salvação. É crescer a cada dia nessa salvação. Uma vez justificados pela graça, viver no compasso dessa graça. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. A salvação veio, diz Paulo aos Efésios 2, 8, 9, 10, pela graça. A nossa resposta é a fé. Segundo aspecto, a nossa santificação é também um ato de Deus. Nós não nos santificamos a nós mesmos. É Deus, por meio do Espírito Santo dele, que nos aperfeiçoa, que nos santifica. Assim como, para sermos salvos pela graça, respondemos com a fé, para sermos santificados pelo Espírito Santo, devemos apenas convidar o Espírito Santo para governar a nossa vida. E ele vai fazendo isso aos poucos em cada área de nossa vida, que como um dominó vai caindo e se rendendo, peça por peça, ao senhorio do Espírito Santo. Façam tudo, como é que isso acontece? Sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Disse Jesus que nós somos sal da terra. Paulo diz isso agora de outra maneira. Nós somos luzeiros do mundo. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Paulo diz, vocês são os luzeiros do mundo. Preservando a palavra da vida, isto é, aquilo que nós aprendemos de Deus na palavra, na Bíblia Sagrada. Assim, no dia de Cristo, no dia do julgamento, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Valeu a pena vir aqui pregar a vocês, Filipenses, diz Paulo. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, isto é, como um líquido colocado numa bacia ou numa garrafa e derramado, espargido sobre o altar, um símbolo de morte, porque era o sangue que era derramado, a vida que era oferecida. Mesmo que isso aconteça comigo sobre o sacrifício e o serviço da fé que vocês têm, vou retomar então, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, mesmo que eu morra, como sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Agora um toque mais autobiográfico, verso 19, 2,19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, que estava com ele na cadeia em Roma, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, quando ele voltar, é claro. Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês, como Timóteo. Todos os outros buscam seus próprios interesses.
e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho que trabalha ao lado do Pai. Portanto, é esse que espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Isto é, se eu serei condenado à morte, se eu serei libertado, como eu espero, isso resolvido, sair da decisão do imperador, eu vou então resolver o que vou fazer e vou lhes enviar então Timóteo. Mas confio no Senhor, que também eu em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, isto é, agora, já que não devo enviar Timóteo, eu vou lhes enviar Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Isto é, Epafrodito era uma espécie de correio que levava e trazia mensagens de Paulo aos filipenses, para Paulo, para os filipenses. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Ele, Epafrodito. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Ia ficar com saudade do meu auxiliar, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Estou preso e meu amigo morre? Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Obviamente, não sabemos os detalhes deste quase martírio de Epafrodito. Agora vamos ao capítulo 3, em que Paulo aprofunda o nosso discipulado, a nossa semelhança com Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Essa é a expressão comum, a Bíblia, tanto é que essa carta é chamada de a Carta da Alegria. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Pode ser que alguma outra carta Paulo já tivesse escrito, ou ele se refere aqui a cartas anteriores em que disse coisas semelhantes às que vamos ouvir agora. Cuidado com os cães. O cão era um animal imundo na experiência dos hebreus. Por isso, essa expressão. Ele vai explicando como é que se comportam esses cães. Cuidado com os maus obreiros, aqueles que parecem que buscam, de fato, pregar a Jesus, mas pregam a si mesmos. Cuidado com a falsa circuncisão. Agora ele se refere aos judaizantes. Agora ele explica. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que aceitamos a Cristo pela fé. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O judeu judaizante crê na carne de ser descendente de Abraão. Mas nós que somos descendentes de Jesus Cristo, nós não nos gloriamos na carne, mas nos gloriamos em Jesus, diz Paulo. É verdade que eu também poderia confiar na carne. E aí ele desenvolve essa informação. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, como todo judeu. Sou da linhagem de Israel, isto é, sou israelita, da tribo de Benjamim, as duas tribos queridas, Judá e Benjamim, de Israel. Jacó, hebreu de hebreus, hebreu, filho de hebreus, hebreu zeloso. Quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, Paulo vai começando do geral para o particular e chega ao máximo, e no penúltimo estágio ele diz: eu era fariseu, ou seja, a lei para mim era tudo. Tanto era tudo que ele agora apresenta o último argumento.
terrível argumento também, na verdade. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, ou seja, essa herança toda, essa dedicação toda, esse zelo todo, eu fazia isso com orgulho. Isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, tudo isto, todo o meu passado, toda a minha dedicação, todos os meus sacrifícios, por causa da sublimidade, da grandeza, da majestade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, de ter conhecido a Jesus. Por causa dele, Jesus, perdi todas as coisas. Mas não lamento, eu as considero como lixo para ganhar a Cristo. Eu perdi para ganhar. Então, ser achado nele, não tendo mais justiça própria, não sou eu mais que me justifico, justiça que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, como está em Romanos 1, 16, 17, em Abacuque. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. O que eu quero é tomar parte nos seus sofrimentos. O que eu quero é me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Novamente aqui precisamos aclarar. Eu quero conhecer Cristo, já não o conheço. Eu quero conhecer Cristo e me tornar cada vez mais íntimo de Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição, a vitória sobre a morte. Eu quero tomar parte nos sofrimentos. Eu quero, para pregar o Evangelho de Jesus, tiver que sofrer por ele, eu estou pronto a sofrer por ele. E se tiver que morrer como ele morreu, eu estou pronto a morrer como ele morreu. Para que de algum modo, então, experimente aquela ressurreição que ele experimentou. Aqui não é a ressurreição final, é a ressurreição de Jesus, isto é, a vitória sobre a morte. É isso que ele está falando. Não é aqui uma salvação no futuro, não é uma salvação que se dê pela fidelidade. Essa já está garantida, mas é experimentar isso, esse poder, essa alegria dentro de nós. Não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição. Eu sou salvo em Jesus Cristo, mas eu não obtive a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu e você já fomos conquistados pela graça. Importante termos essa alegria, essa segurança, que nos leva a cantar aquele hino, né? Que segurança sou de Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado este estágio de perfeição que Deus quer que em Jesus eu alcance. Mas neste caminho, neste processo, infelizmente, muitas pessoas não descobriram isso. Salvo no passado, fica pensando na sua salvação. Não olha para o futuro e não permite que no presente essa salvação seja um dínamo na sua vida, fazendo mudanças profundas no plano emocional, no plano moral, no plano espiritual, no plano teológico. Eu, diz Paulo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para viver segundo o chamado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos, pois, que somos maduros, que estamos no processo de maturidade, temos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for,
andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Em outras palavras, irmãos, sejam meus imitadores e imitem aqueles que me imitam, porque eles me imitam e eu imito a Jesus. Eles me imitam e imitam a Jesus. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Não são os salvos, são aqueles misturados entre os salvos, para quem o mais importante é o que comem, o que mais importante é o que acham certo fazer. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, na sua volta. Quando Ele voltar, Ele transformará o nosso corpo de humilhação, isto é, a carne, o pó, para ser igual ao corpo da sua glória, o poder da ressurreição, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Não lemos que Deus o exaltou sobremaneira? Portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados irmãos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. É como se Paulo terminasse aqui a carta, mas ele se lembra que havia um problema ali naquela igreja. 4:2. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Ou seja, Evódia e Sintique, ministras de Deus ali naquela igreja, estavam tendo um debate, uma discussão, não sabemos qual é o assunto. Verso 3, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Em outras palavras, a salvação não se dá no futuro. O nosso livro não será escrito, o nosso nome não será escrito no livro da vida no final dos tempos. Já está escrito, não será apagado. A salvação é inarrebatável. Mas havia ali um problema. Então ele se refere aqui a Clemente. Não sabemos quem é esse Clemente, era um nome muito comum naquela época. Quanto a esse companheiro de jugo, essa é uma expressão que podemos entender de modos diferentes. Podemos entender esse companheiro de jugo como sendo uma expressão comum, uma expressão natural, uma expressão que não se refere especificamente a nenhuma pessoa em particular, mas todos aqueles que se dedicavam a fazer aquilo que era certo, fazer o que era bom. Mas alguns acham que esse companheiro de jugo é um nome próprio, indicando assim que era uma pessoa a quem Paulo recorre para ajudar na solução daquele conflito. Você que é meu companheiro, você que está aí, não sabemos mais nada a respeito dessa pessoa, você então, por obséquio, atue e mostre a essas duas irmãs queridas que devem fazer as pazes, que devem viver bem. A expressão que nós encontramos no grego é a seguinte palavra, suzugos. As Bíblias em geral traduzem esses suzugos, quer dizer companheiro de jugo, mas alguns autores acham que suzugo é o nome próprio, suzugos é o nome próprio. Então é uma personagem, é uma pessoa
da igreja, a que Paulo então recorre para ser um árbitro e fazer a paz entre as duas. Nós não sabemos. Não podemos ir mais do que aquilo que nós lemos na própria palavra de Deus. Então vamos prosseguir aqui na nossa leitura, como estamos fazendo, a leitura comentada. Paulo então retoma no verso 4 o seu tema: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo então insiste, como é que isso acontece? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, como se fosse o fruto do Espírito em Gálatas, se alguma virtude há nesses gestos, e se algum louvor existe naquilo que vocês fazem, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Sejam meus imitadores, e o Deus da paz estará com vocês. Esse "e" é muito importante, não é? Porque a paz também, mesmo a paz de Deus, são atitudes e gestos que nós também produzimos com nossas atitudes. Volta Paulo à alegria. Fiquei muito alegre no Senhor, porque, agora uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, discipulado de novo aqui, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tanto a fome, eu posso tanto a abundância, eu posso tanto a necessidade como a satisfação. Esse versículo aqui não é que eu, em Cristo, vou fazer tudo o que eu quero, o que eu preciso, porque inclui o sofrimento. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, ministro da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, onde ficava a cidade de Filipos, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, isto é, generosidade, exceto vocês, somente vocês. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades, isto é, recursos financeiros. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. Isto é, o que me interessa é fazer bem a vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Verso 10, nós lemos que, uma vez mais, renasce o cuidado que vocês têm por mim, com a chegada de Epafrodito, que agora fica mais clara. E o que vocês fazem, o que me entregam, o que me mandaram, é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Paulo usa uns termos do Antigo Testamento aqui, mas não tem o sentido de sacrifício como acabou em alguns círculos se realizando. Ele usa a imagem do sacrifício, a imagem do perfume, do aroma agradável, isto é, um gesto de bondade que vocês fizeram. Perfuma a minha vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam.
A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Aí ele acrescenta mais uma pequena parte. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Isso é, cada um dos membros da igreja em Filipos. Os irmãos que estão comigo aqui, Timóteo, certamente outros, mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Provavelmente era alguém da família do imperador, era alguém dos círculos palacianos, era alguém da elite alta, que também se tornou participante da vida de Paulo em Roma, ou por interessarem-se pelo Evangelho, ou por se converterem ao Evangelho, nós não sabemos, mas mandavam saudações também aos filipenses. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Eu imagino que Paulo, como estava numa casa, uma espécie de prisão domiciliar, ele sentado numa poltrona, uma cadeira, uma cama, num banco, Timóteo sentado numa cadeira, um tinteiro à sua frente um pergaminho, começa a escrever a carta. E quando Paulo vai ditando essa carta, as pessoas vão ouvindo, às vezes dizendo amém, participando da escritura disso. Então, quando ele termina a carta, estou aqui imaginando, Paulo manda uma saudação aí, diz que estamos contentes com eles também, não só você, e Paulo então agrega essa informação e repete a mesma coisa anterior. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Eu agora faço alguns poucos destaques antes de adentrar a grande sessão sobre a humilhação, a auto-humilhação de Jesus em 2, 6 a 12. Primeiramente, a cidade de Filipos era uma cidade importante na Macedônia. Estive nessa cidade e ali nós temos importantes momentos da história da igreja acontecendo. Nos dias de Paulo, havia ali uma estrada importante chamada Via Inácia, que atravessava a cidade, fundada em homenagem ao Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, e ela foi depois então anexada pelos romanos. Mais tarde, essa cidade que não ficou muito em evidência, no ano 42 a.C., tornou-se o lugar de uma das mais importantes batalhas de toda a história do Império Romano, que marcou o surgimento do Império Romano, porque nessa batalha as forças de Marco Antônio e Otaviano derrotaram as forças republicanas de Brutus e Cássius e deu origem então ao surgimento do Império em lugar da República, com Otaviano feito imperador no ano 29 a.C. Depois se tornou uma colônia e imitava em Roma tudo que vocês possam imaginar, inclusive usando a língua oficial de Roma, que era o latim. Quanto à igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Ele chegou até aquela cidade na sua segunda viagem missionária, depois de uma visão que devia ele passar até a Macedônia e ajudar os macedônios, pregando ali o Evangelho. Houve alguns convertidos, inicialmente entre os judeus e depois entre prosélitos judeus, e ali se formou então uma congregação. Não havia sinagoga na cidade de Filipos, na época de Paulo, o que dá a entender que era uma cidade pequena neste momento, mas acontecem as conversões de Lídia e o do carcereiro e vão marcando essas conversões, a história ali daquela igreja que depois teve um grande destaque no apoio financeiro ao apóstolo Paulo e à sua equipe. Era uma igreja generosa, ao ponto de, algum tempo depois, Inácio
mencionar esta realidade. Paulo escreveu então uma carta a esta igreja e registra inclusive esta generosidade que chegou a ele diretamente naquele caso pelas mãos de Epafrodito. Também quero mencionar que no capítulo 11, 13, nós encontramos aqui a menção que Paulo faz à guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana era composta de 10.000 soldados no seu total, né? E foi estabelecida por César Augusto, imperador do tempo do nascimento de Jesus Cristo, como lemos em Lucas 2, 1. E eles eram distribuídos estrategicamente pela cidade para manter a ordem. Esse número acabou crescendo e Tibérios, inclusive, deu uma posição mais elevada. Era também uma guarda que tinha muitos olhos, era o terror na cidade. As pessoas agiam com medo porque a qualquer momento, sendo muitos e muito competentes, podiam aparecer e executar a justiça a mando do imperador e tinham eles a grande responsabilidade de proteger, inclusive, o imperador. Uma informação muito rica é a seguinte: os membros da guarda pretoriana serviam a essa guarda por 12 anos, mais tarde por 16 anos. E quando terminavam esse turno de 12 ou 16 anos, eles eram muito honrados, tinham muitos privilégios e recebiam bom dinheiro. Não precisavam mais trabalhar. E por isso era uma honra, não só uma honra, mas um bom destino, servir na guarda pretoriana. Um outro comentário que quero fazer é o que lemos no capítulo 3, verso 2, sobre os cães. A lei mosaica dizia que os cães eram ritualmente impuros, Levítico 11, 27, e que os gentios não deviam manter qualquer relação impura em seus rituais e eram então chamados por judeus, pelos gentios, de cachorros, né? Cães. É todo um comentário para dizer que Paulo, então, está chamando os judaizantes, nesse momento aqui, os mestres judaizantes estão chamando de cães, usando a mesma expressão que eles usavam para os gentios. Os judeus chamavam os gentios de cães. Paulo agora chama os judaizantes de cães, porque estão fazendo coisas que à luz deles eram puras, mas que na verdade eram completamente impuras, porque eles queriam impor as obras da lei àqueles que não eram da lei. E ao fazer isso, faziam maldade, crueldade, coisa que não deveriam fazer. Só esse comentário, então, para nós prosseguirmos agora, então, tratando da figura da questão que nós encontramos em Filipenses 2, 6 a 12, do esvaziamento de Jesus Cristo. Agora entramos no mais difícil tema de toda a Bíblia, num dos mais lindos poemas de toda a Bíblia. Filipenses 2, 6 a 12. Acham alguns que este era um hino cantado pela Igreja Apostólica, que Paulo cita, pela maneira da linguagem, é um cântico. Boa parte dos estudiosos pensa isto, eu também sigo esses estudiosos, estudante que eu sou. Além da beleza desse texto, eu vou lê-lo mais uma vez, porque ele também nos esclarece, por sua própria leitura, alguns aspectos bastante valiosos, e depois vou trazer alguns comentários cristológicos. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Além, portanto, da beleza toda, da beleza ampla, extraordinária aqui desse texto, o que mais nós podemos pensar acerca da grandeza, da natureza desta encarnação? Essa é a palavra. A palavra aqui que Jesus não considerou a sua divindade, não a colocou como alvo de sua vida, não manteve ao estar entre nós a glória da sua divindade, mas se auto-esvaziou. A palavra que é kenosis, auto-esvaziamento. Em que consistiu este auto-esvaziamento? Penso que o texto é muito claro, porque primeiro ele nega o arianismo. O arianismo dizia que Jesus era inferior a Deus Pai, ao Deus Criador, ao Deus Senhor. Mas o texto diz que ele subsistia em forma de Deus, na essência de Deus, como nos termos de João, coeterno com o Deus. Segundo, nega o adocionismo, que dizia que Jesus não nasceu Deus, mas pela sua fidelidade e santidade se tornou Deus. Foi adotado pelo Pai como seu filho Deus. Nega qualquer tipo de modalismo. Modalismo diz que nós temos o Deus Pai, que se manifesta no Filho, que continua no Espírito Santo, mas que não estão juntos no mesmo momento. Claramente, Jesus continuou Deus, embora esvaziado, e diremos como podemos entender isto. Além de negar o arianismo, o adocionismo e o modalismo, essa kenosis nega o unitarianismo, que rejeita que Jesus Cristo era Deus. Ele era Deus, está claro isso no texto. Jesus se auto-esvaziou. Leio agora alguns parágrafos, por beleza e profundidade, de C.S. Lewis, no seu livro Milagres. Na história cristã, Deus desce para subir de novo. Ele desce das alturas do ser absoluto, no tempo e no espaço, até a humanidade. Desce mais ainda. Caso os estudiosos de embriologia tenham razão, a fim de recapitular no ventre fases antigas e pré-humanas da vida. Desce até as próprias raízes da natureza por ele criada. Mas ele desce a fim de subir de novo e trazer com ele um mundo arruinado. Isso nos faz pensar no homem forte, abaixando-se cada vez mais a fim de colocar-se debaixo de um enorme e complicado fardo. Ele precisa abaixar-se para levantar, quase desaparecendo sob a carga antes de endireitar incrivelmente as costas e seguir avante com toda a imensa massa balançando em seus ombros. Pode também pensar no mergulhador, primeiro se despindo, depois olhando para o ar e por fim atirando-se. Releio. Pode-se também pensar no mergulhador, primeiro se despindo, depois olhando para o mar e por fim atirando-se, desaparecendo, precipitando-se através da água verde e cálida para aquela negra e fria, cada vez mais para baixo, sob uma pressão sempre crescente, até chegar à região funérea do lodo, limo e decadência. A seguir, ele volta à cor e à luz,
com os pulmões quase arrebentando, até que surge a superfície, tendo nas mãos o objeto precioso, gotejante, que foi buscar lá embaixo. Tanto ele como o objeto possuem agora colorido, uma vez que voltaram à luz. Mas lá embaixo, na escuridão em que se achava, também perdeu sua cor. Nessa descida e nova subida, todos reconhecerão um modelo familiar, algo visto em todo o mundo. Trata-se do padrão de toda a vida vegetal. Ela precisa ficar reduzida a algo duro, pequeno, morto, deve cair no solo para então surgir uma nova vida. Esse é também o padrão de toda a geração animal. Há uma descida dos organismos completos e perfeitos para o espermatozoide e o óvulo, e no ventre escuro, uma vida a princípio inferior àquela da espécie que está sendo reproduzida, depois a subida lenta do embrião perfeito até a criança viva e consciente, finalmente ao adulto. O mesmo acontece com a nossa vida moral e emocional. Os primeiros desejos espontâneos e inocentes necessitam submeter-se ao processo de controle ou negativa total, semelhante à morte. Mas a seguir, vem a nova subida até alcançar o caráter plenamente formado em que a força do material primitivo opera, mas de uma forma nova. Morte e novo nascimento, descendo para subir, um princípio-chave. A estrada principal quase sempre é alcançada através dessa passagem estreita, dessa redução. Quando aceita a doutrina da encarnação, coloca esse princípio no ponto central, com maior ênfase ainda. O padrão ali está na natureza, porque se achava ali em Deus no princípio. Todas as instâncias do mesmo, por mim mencionadas, acabam sendo simples transposições do tema divino em uma escala menor. Não estou me referindo agora apenas à crucificação e à ressurreição de Cristo. O padrão total do qual elas são apenas o ponto crítico é a verdadeira morte e novo nascimento. Pois certamente nenhuma semente caiu jamais de uma árvore tão bela, num solo tão escuro e frio, que pudesse fornecer mais do que uma leve analogia com essa descida imensa e reascensão em que Deus dragou o fundo salgado e limoso da criação. Eu li C.S. Lewis na obra Milagres. De que Jesus se esvaziou? Em Mateus 28:18 nós lemos: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em Lucas 2:52 encontramos: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O prólogo de João majestosamente descreve aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O mesmo autor coloca as seguintes palavras ditas por Jesus mesmo: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ele ora: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. O Concílio de Calcedônia, reunido entre os anos 350 e 520, estabeleceu o seguinte: ali os bispos reunidos, vou voltar a ler, reunidos em Calcedônia por volta do ano 350, Calcedônia, Istambul, cerca de 520 bispos tentaram resolver as questões das naturezas de Jesus, num tempo em que predominava o monofisitismo, a crença que Jesus só tinha uma natureza, que a divina e a humana se fundiram. Foi quando o bispo de Roma, chamado Leão o Grande, ou Leão Magno, escrevendo numa carta ao bispo Flaviano de Constantinopla, dizia o seguinte: não poderíamos vencer o autor do pecado e da morte
a não ser que aquele a quem o pecado não podia manchar, nem a morte podia agarrar, assumisse a nossa natureza e a tornasse sua própria. Diz mais ainda Leão o Grande: assim, pois, sendo mantidas salvas as propriedades de ambas as naturezas reunidas em uma só pessoa, a humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade, e para saldar a dívida de nossa condição, a natureza inviolável se uniu à natureza passível, de tal sorte que, como convinha a nossa cura, um só e mesmo mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus, fosse ao mesmo tempo capaz de morrer de um lado e de outro incapaz de morrer. Foi, portanto, na natureza intacta e perfeita de um homem verdadeiro que o verdadeiro Deus nasceu, completo no que lhe é próprio, completo no que nos é próprio. Por conseguinte, aquele que, subsistindo em sua forma de Deus, fez o homem, foi feito o homem na forma de servo. Uma e outra natureza retém, sem defeito, o que lhe é próprio. E assim como a forma de Deus não suprimiu a forma de servo, assim a forma de servo não diminuiu a forma de Deus. Sob esse ensino de Leão o Grande, os bispos, então, se comprometeram com a seguinte declaração de fé: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto a divindade, perfeito quanto a humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres, dos apóstolos, nos transmitiu. Como entender ainda o tema da kenosis? Eu vou terminar. Quem quiser um pouco mais, pode me pedir que eu mando o texto na forma completa, mas eu preciso terminar. Então, eu vou citar aqui aquilo que John MacArthur escreve no seu comentário. Antes vou ler o que Miller Erickson escreveu a respeito da kenosis, desse auto-esvaziamento. Jesus abriu mão de sua igualdade com o Pai, enquanto estava aqui conosco, não de sua essência com Ele. Ao fazê-lo, Ele se tornou funcionalmente, apenas funcionalmente, subordinado ao Pai durante o período da sua encarnação. As limitações que aceitou não significavam perda de atributos divinos, mas acréscimo de atributos humanos. Penso que isso nos ajuda bastante. Agora, então, eu vou ler o que John MacArthur escreveu no seu comentário aos Filipenses. O Filho de Deus esvaziou-se de 5 direitos divinos. Primeiro,
Ao se esvaziar, Jesus temporariamente abandonou a sua glória divina. Segundo, ao se esvaziar, Jesus abriu mão de sua autoridade divina independente do Pai. Ele exercia, mas na dependência do Pai, porque ele abriu mão, embora todo o poder se lhe tivesse dado, ele abriu mão do exercício sozinho, solitário, desta divindade, assumindo-a sempre apenas com o Pai. É o caso dos milagres. Terceiro, ao se esvaziar, Jesus voluntariamente deixou de lado o exercício de seus atributos divinos, mas não deixou de lado a sua essência divina, só os aspectos dos seus atributos. Ele não deixou de ser onisciente, nem onipresente, nem onipotente, nem imutável, mas abriu mão de tornar reais e efetivos estes atributos. Quarto, ao abrir mão de sua divindade, ao se esvaziar, Jesus abriu mão de sua riqueza eterna, tornando-se pobre como os seres humanos. O Filho do Homem, diz Mateus 20, 28, palavras do próprio Jesus Cristo, não veio para servir. Perdão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por último, quinto lugar, segundo ainda MacArthur, Jesus, ao abrir mão de sua divindade, esvaziou-se temporariamente de um relacionamento único, íntimo e face a face com o Pai Celeste. Então ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele abriu mão dessa comunhão exclusiva que ele tinha com o Pai, para que pudesse completar a obra da redenção em nosso lugar. Espero ter contribuído para que o entendimento do que seja a encarnação, que seja essa kenosis, o entendimento de Filipenses 2, 6 a 11, tenha ficado bem melhor, aceitável, não é muito fácil mesmo no seu entendimento. A kenosis é um conjunto de afirmativas teológicas sobre a pessoa de Cristo. Entendendo isto, nós eliminamos o poder de muitas heresias. E essa kenosis também nos deixa um exemplo de discipulado. Eu cito, então, uma canção popular, um rap, em que o autor diz o seguinte: todos querem ser Deus, mas só Deus quis ser gente como a gente. Isto é a kenosis, o auto-esvaziamento de Cristo. O mais belo texto de todo o Novo Testamento, pelo menos é o que eu acho. Filipenses 2, 6 a 11. Deus nos ajude e nos inspire a compreendermos e a nos relacionarmos com Jesus, com o Espírito Santo e com o Pai. Obrigado.